Olá, pessoal, muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, colocando aqui a apresentação no ar. Só um minutinho até ele subir a apresentação. Deixa eu tentar fazer de uma outra forma. Compartilhamento da minha tela. Só que quando eu fizer isso, eu não vou conseguir acompanhar o chat ao vivo, tá? Vocês conseguem ver a minha tela? Bom, então vamos lá. Eu vou só interromper aqui a minha câmera para não ficar um excesso de informação aqui. Bom, pessoal, como eu tinha combinado com você, hoje eu vou apresentar os 7 pontos que você deve pensar agora para 2019 ser o melhor ano da sua empresa. E mais do que isso, como colocar em prática. É muito comum a gente pensar quais são as coisas que a gente precisa fazer, mas não saber exatamente como transformar isso daqui em realidade. E antes de começar isso, umas dicas para... Primeiro, eu acho que a gente merece ter toda a atenção. Então, uma das coisas que eu sugiro para vocês, colocar o seu celular no modo avião. Eu vou acabar de fazer isso daqui no meu, para evitar que ele seja... que a gente seja interrompido. Se você estiver usando no computador, fechar algumas abas e coisa e tal, para você ter foco e atenção. Gosto de usar fones de ouvido para conseguir me concentrar melhor, ter água, café ao seu lado. E uma das recomendações que eu também faço é tenha um bloco de papel para você conseguir anotar alguma coisa interessante, né? Alguma coisa que você entenda como importante. Eu tenho certeza que se você acabou entrando nesse webinário, você está aqui por uma razão, né? Ou seja, alguma coisa importante te fez entrar. Alguns me conhecem, alguns têm a oportunidade de me conhecer, outros vieram por um convite acompanham o meu material, que eu acabo colocando, publicando, ou um post, ou os vídeos que eu coloco no YouTube, né? E eu acabei fazendo uma pesquisa com algumas pessoas para entender exatamente por que o processo de planejar é importante. E eu vi aqui algumas coisas, né? A grande maioria das pessoas que eu conversei, elas têm um anseio de ter um negócio rentável, né? Todo mundo quer ter um negócio saudável, com perspectiva de crescimento, que tenha significado, aquilo que eu chamo de um negócio próspero, né? Ter uma empresa dá bastante trabalho e não faz sentido se a gente não trabalhar pela prosperidade da nossa empresa, né? Então, acho que assim, todo mundo que almeja e que tem uma empresa precisa pensar em como em tornar a sua empresa próspera, né? A outra coisa é que todo mundo quer um 2019 melhor, né? Quem não almeja um ano com mais resultado, com mais clareza, com mais segurança, com mais firmeza nas suas ações, com objetivos alcançados, com satisfação, com perspectiva para fazer as coisas acontecer. Além disso, boa parte das pessoas que eu perguntei muito como que foi 2018 para essas pessoas, elas me falaram assim, puxa vida, não foi tão bom. E eu perguntava assim, mas por que não foi tão bom? O que aconteceu? O que você esperava em 2018 e que não aconteceu? E aí, boa parte das pessoas, às vezes, não tinham clareza exatamente como que estava, o que eles esperavam de 2018 no começo de 2018, né? E aí, quando eu perguntava assim, o que você está fazendo para 2019 ser diferente? E eles falavam assim, que estavam fazendo uma coisa muito parecida com o que eles tinham feito no começo de 2018. Então, eu acho que a gente merece ter um 2019 onde a gente possa fazer melhor, entender melhor onde a gente quer chegar, se organizar melhor, para aí a gente conseguir vencer os desafios, superar as dificuldades, ter mais tempo, não desanimar e fazer valer a pena. Eu acho que é importante a gente chegar no final do ano com a consciência de que valeu a pena o ano que a gente teve, né? Mas tudo isso é possível? Tudo isso é plenamente possível. E eu acho que é muito mais possível a gente fazer muito mais do que a gente faz. Normalmente a gente acaba fazendo menos do que a gente imagina. E eu vou explicar isso para vocês. Isso é possível para mim, para vocês e para todo mundo, né? Planejamento efetivo é aquilo que eu acredito que é o segredo para a gente atingir o extraordinário.
né? O que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente acaba se limitando a fazer o normal, e é muito comum a gente acabar no nosso dia a dia entrando num cenário de que a gente acha que a gente não tem condição de lidar com todas as coisas e se acostuma a fazer ou entra no modelo de somente fazer o básico. E a gente, para fazer a diferença, para fazer alguma coisa melhor, a gente tem que buscar fazer o extraordinário, porque o extraordinário está ali do nosso alcance, né? E quando a gente busca o extraordinário, é que aquilo que vai dar a verdadeira satisfação para a gente. E isso não é só com a nossa empresa, é com tudo que a gente faz na vida, com tudo que a gente pega e fala assim, é isso eu vou fazer, transformar isso daqui em realidade. A gente nunca pode tentar fazer mais ou menos, né? Eu brinco muito quando eu gosto de jogar futebol, faz algum tempo que eu não jogo, mas quem gosta de jogar futebol sabe disso. Se você está entrando numa dividida, se você entra sem ser para valer, a chance de você se machucar é enorme, né? Então, tudo que a gente vai fazer, se você não está tentando fazer o melhor possível, se você não entra para valer, se você não faz aquilo, a chance de você não dar certo, aquilo é muito grande, né? E o grande ponto é o seguinte, quando a gente faz isso com a nossa empresa, quando a gente pega e procura ter uma empresa fazendo o melhor possível, fazendo a diferença, a gente consegue começar a criar a semente para ter uma empresa próspera, né? E qual o valor? E por que é importante ter uma empresa próspera, né? Porque quando a gente tem uma empresa próspera, a gente consegue gerar riqueza. Riqueza para a gente, riqueza para quem está ao redor da gente, para quem trabalha junto com a gente, para quem é nosso parceiro, para os clientes que a gente serve, né? Isso consegue possibilitar e mostrar que aquilo que a gente está fazendo tem futuro e quiçá, ser maior do que a gente, né? Se a gente tem esperança de que aquilo não seja, que a gente não queira fazer alguma coisa que seja efêmera, que se desmanche com o tempo, que a gente quer que seja perene, que dure, né? Que dure mais do que a gente tem que pensar em construir alguma coisa realmente sólida, que seja sólido para as pessoas, que procurem, que atraia boas pessoas para trabalhar, que torne aquilo maior do que aquilo, que gere oportunidades, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar quando a gente está pensando numa empresa. A empresa é uma coisa que a gente tem quando a gente constrói, a gente tem uma possibilidade de construir alguma coisa muito mais maior do que a gente às vezes a gente nem imagina quando a gente começa a construir uma empresa. E eu costumo brincar que planejar é a linguagem que você usa para você dizer para você o que você vai fazer ou não. E por que eu quero dizer isso? Quando você não falou para você que você vai fazer alguma coisa, a chance de você pegar e não atingir resultado é muito grande. Se você pegar e falar assim, qualquer coisa me satisfaz, se eu deixar a vida me levar, como diria o Zeca Pagodinho, né, a chance de você ficar à deriva é enorme, né? Então, quando a gente tem duas escolhas para fazer, a gente pode definir e falar assim, olha, eu vou fazer isso, eu quero levar a minha empresa nesse sentido e fazer essa diferença, ou a gente pode fazer a escolha e falar assim, não, eu vou me ajustar naquilo que for possível. E a gente não pode tratar a nossa empresa, se a gente pegar e ficar se ajustando naquilo que o mercado impor para a gente, naquilo que for possível de fazer, a gente não vai ter força suficiente para mostrar esse tipo de coisa para os nossos clientes, para atrair pessoas boas para trabalhar com a gente, para fazer sentido e fazer a diferença para a gente, né? Então, eu acho que assim, sempre que a gente começa, tem que estar claro para a gente onde a gente quer chegar. Eu gosto muito de um autor, né? Ele tem uma frase muito bonitinha que ele fala assim: vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Esse cara chama Lauro Trevisan, eu tive acesso a ele há alguns anos atrás, e eu falei assim, puxa vida, isso é verdade. Quando a gente não tem uma meta clara, qualquer coisa satisfaz a gente. E na hora que a gente consegue colocar essa meta no papel, consegue materializar isso, a gente começa a pensar nesse tipo de coisa. E a partir disso, isso começa a atrair.
Só que somente pensar não é o suficiente. A gente vai tropeçar no meio do caminho. E também não adianta a gente, às vezes, só ter uma ideia e não tirar ela do papel. Então eu peguei e ajustei essa frase dele e falei assim, puxa, vá firme na direção do seu propósito, porque o pensamento cria, sim, é verdade, o desejo atrai, sim, mas ele precisa de ação. Então a gente precisa ter ação para preparar, para depois a nossa fé conseguir realizar. Né? Então eu gosto de pensar sempre nesse tipo de coisa. E quando a gente pensa em planejar, e eu tenho várias pessoas que eu conheço que não gostam muito dessa ideia, mas é assim, na verdade, a gente não planeja só para a empresa. Toda vez que a gente quer fazer alguma coisa significativa, a gente precisa planejar. Né? Não existe nada que você conseguiu na sua vida que você fez sem planejar. Você não passou num vestibular, você não conseguiu emprego, você não conseguiu comprar o seu carro, o seu apartamento, se você não tiver, essas coisas não caíram na sua, na sua vida por acaso. Você teve um ato consciente de pensar aquilo, querer aquilo, tomar ações para fazer aquilo. E quanto mais complexo, quanto mais desafiador aquilo, mais aquilo te exigiu de planejar. Então, o que eu sempre gosto de pensar é o seguinte: quanto mais desafiador for aquilo que você quiser para a sua vida, mais força você precisa para planejar e para fazer aquilo acontecer. A nossa quantidade de energia que a gente coloca nas coisas está diretamente proporcional a quanto a gente se desafia. Né? Se a gente não acha que aquilo não tem valor, a gente acaba não fazendo aquilo com a intensidade de que as coisas precisam. Então, por exemplo, quando a gente quer alguma coisa, aquilo tem que representar um desafio para a gente. Né? Não existe desafio sem risco. Né? Ou seja, todas as coisas que a gente vai fazer, que são grandes, conduzir uma empresa para a prosperidade, existem riscos necessários para fazer isso. Muitas das pessoas que conversaram comigo falaram assim, puxa vida, mas eu não faço isso sozinho. Então, um dos pontos que a gente precisa aprender para fazer um bom planejamento é conseguir comunicar efetivamente. Não existe nenhum planejamento que fica somente na nossa cabeça. Né? Se você não conseguir comunicar para as pessoas que estão junto com você, você não vai chegar a lugar nenhum. E às vezes você precisa comunicar para você mesmo. Né? Um exercício que você tem para fazer é assim, escreva, porque ao escrever você vai ler se aquilo que você está querendo faz sentido mesmo, ou se é só uma viajada da sua cabeça. Também não adianta ficar só no papel se você não colocar em prática. Né? Então você tem que aprender a planeja sim, registra sim, mas toma ação. Né? E não adianta você tomar ação se você não acompanhar, se você está indo no meio do caminho, no caminho correto e não ter processos de ajuste. Nesse sentido, uma das coisas que eu vejo, eu convivo com muitos empresários no meu dia a dia, muitos deles, às vezes, me confidenciam as dificuldades que eles estão vivendo, e o que eu percebo é que tem motivos comuns que fazem os nossos planejamentos não se realizarem, ou até mesmo a gente errar na hora que a gente está fazendo o planejamento. E eu elenquei aqui quais são as 3 dificuldades mais comuns e frustrantes no processo de planejar. Né? Então, assim, se você se vê, muitas pessoas responderam minha pesquisa, e vocês vão ver que eu trouxe para aqui, próximos momentos, exatamente, né, a forma como as pessoas escreveram. Se tinha erro de português, veio com os erros de português, mas assim, teve algumas coisas muito recorrentes. Primeira dificuldade que eu vi muita gente falar, e que muita gente registrou, elas falaram assim para mim, ó, eu não planejo porque eu não tenho tempo para planejar. Mas aqui vocês conseguem ver algumas das coisas que estavam registradas lá. O dia a dia nos engole, eu não consigo saber qual que é a hora certa de começar, eu separo o tempo, mas as questões operacionais acabam consumindo meu dia a dia, eu não tenho tempo, mas daí eu não consigo operacionalizar, eu não consigo parar para iniciar, e alguns falam assim, puxa vida, eu sei que eu tenho que planejar, mas eu estou atrasado. É muito comum, as pessoas falam assim, puxa, eu não tenho tempo para planejar. Só que quando ela não tem tempo para planejar,
ela nunca vai abrir tempo para transformar o seu plano em realidade, né? Então, ou seja, é muito, muito comum. E assim, a gente tem que achar uma forma para abrir esse tempo. Então, uma das dificuldades que as pessoas têm é falar assim, puxa vida, como que eu faço? Eu estou atolado de coisa para fazer, eu não estou dando conta de fazer as minhas coisas, como que eu vou fazer o planejamento? O segundo problema que as pessoas me relatam ao falar de planejamento, elas falam assim, ó, eu sei que eu preciso planejar, mas eu não tenho a menor ideia do que eu preciso fazer para planejar. Né? Quais são os pontos que eu deveria planejar? Né? Eu lembro quando eu trabalhei durante muitos anos em grandes organizações, e muitas grandes organizações confundem planejar com fazer um orçamento. Né? E muitas pessoas falam assim, então eu vou faturar tantos milhares ou milhões de reais no próximo ano, eu vou gastar tanto, e com isso ela coloca no papel um resultado que ela imagina que ela vai ter. Planejar é muito mais do que isso, é muito mais do que você soltar números aleatoriamente num papel. E aqui eu queria compartilhar com vocês as dificuldades que algumas pessoas falaram assim, eu sei que eu tenho que planejar, mas eu não tenho a melhor ideia por onde eu começo, né? Olha só, tem mais de uma vez lá por onde começo, por onde começar é assim, é assim muito, muito comum, né? Alguns falam assim, puxa vida, eu não tenho um direcionamento, eu não sei se eu começo estimando a receita, se eu começo imaginando quanto que eu vou vender, se eu começo pelas coisas que eu já sei que vão acontecer. Eu não sei o que é mais importante, como que eu priorizo, né? Dá tanto trabalho. Alguns falam assim, pô, eu nunca fiz esse negócio, eu peguei, montei minha empresa e fui fazendo e eu nunca parei por esse tipo de situação. E é uma das coisas que eu vejo é o seguinte, quando você pega, e aquele negócio é tão grande que você pega e olha para aquilo, às vezes você fala assim, puxa vida, esse negócio é maior do que eu e eu não tenho condição de encarar isso, né? E o terceiro ponto que é muito comum é as dificuldades que as pessoas têm, né? Elas falam assim, legal, o meu problema, além do tempo, de eu não saber o que, eu não sei como fazer, eu não fiz uma bendita faculdade de administração, eu não fiz um treinamento específico, eu não tenho a menor ideia como que eu faço uma análise, eu não sei onde eu levanto informação, eu não sei como que eu faço para transformar isso daqui em realidade, né? Como começar isso daqui quando você não tem? E olha só que interessante as questões que algumas pessoas colocaram, né? Algumas falaram assim, olha, meu problema são as prioridades, né? Ou seja, tem tanta coisa, mas parece que tem tanta coisa que eu fico perdido no meio daquilo, né? E a outra coisa, às vezes, eu falo assim, como que eu faço? Eu faço um planejamento, mas daí depois eu tenho que envolver toda a equipe, dá uma confusão, porque o pessoal não entende aquilo que eu estou querendo dizer. Outros pegam e falam assim, eu conheço muitos profissionais liberais e falam assim, puxa vida, eu faço isso daqui, mas é difícil porque eu não tenho ideia se eu estou indo no caminho correto ou não, né? Alguns falam assim, puxa vida, eu não sei como que eu faço minha estimativa de faturamento, eu não sei se eu pego e só projeto um crescimento, eu não tenho ideia como que eu faço para fazer uma análise de mercado, ou como que eu faço para traçar cenários diferentes. Outros falam assim, dá uma dica aí, como que você faz para planejar, como que eu faço para envolver toda a equipe, parece que a equipe não entende para onde eu quero ir. Né? E essa pergunta que eu mais gostei é a seguinte: como planejar e executar sem ter dinheiro? Foi uma das coisas mais legais que eu vi, e porque a gente é muito comum a gente associar dinheiro e planejamento, e muitas das coisas que não ações que a gente pode tomar não estão diretamente associadas ao fato da gente ter dinheiro ou não. Né? Então, isso é meio piegas, mas assim, a gente primeiro tem que lembrar, quando a gente se vê com tanto problema assim, a gente se acha assim meio insignificante, né? Ou acha que, puxa vida, a gente não é capaz.
E aí a gente tem que lembrar que, primeiro, que a gente já é privilegiado. Se a gente nasceu, se a gente está aqui, coisa e tal, já significa. E a gente tem que lembrar que, primeiro, a gente chegou até aqui. Né? Todos nós, a gente é absolutamente privilegiado. Se você está assistindo esse webinário, né, você nasceu, cresceu, montou a sua empresa, ou tem a pretensão de montar a sua empresa, está batalhando. Meu, você é muito privilegiado nesse tipo de coisa. Não existe uma limitação que faça falar assim, puxa vida, eu não consigo planejar. Né? E a outra coisa que eu vejo, e que é muito comum, primeiro, as pessoas falam assim, pô, eu sou incompetente, eu não dou conta de fazer isso. Meu, não é a sua culpa. Né? A gente não recebeu, nem quem fez administração recebeu orientação de como se faz um planejamento na escola, na faculdade. Né? Se a gente não aprendeu isso na escola, independente disso, de qual foi o caminho que você fez, planejar não faz parte do nosso currículo, né? E ninguém te ensina. Quantas vezes você, assim, tem mesmo gerente de projeto, canso de ver gerente de projeto que tem aquele título bonitinho lá, PMO, tá, não sei o que lá, e também não sabe planejar, não consegue transformar isso daqui em realidade, né? Ou seja, do tipo assim, planejar não tem um processo, existem algumas pessoas, algumas atividades que são muito importantes, que algumas pessoas fazem, outras não fazem, eu vou tentar ajudar vocês, né? Um ponto que eu gosto de pensar e que falar é o seguinte, ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta, né? Algumas pessoas não sabem andar de bicicleta até hoje, outras sabem, mas tudo para a gente começar a fazer, a gente tem que se meter a fazer, né? Então, ou seja, se a gente nunca começar a planejar, a gente não vai efetivamente fazer. E pode ser que no começo, quando a gente for fazer, vai sair meio ruim, vai sair meio estranho, a gente não vai conseguir fazer curva, as coisas vão sair, mas a gente tem que começar a fazer, porque quanto mais a gente fizer, melhor vai sair. Né? Então, a gente tem sempre um primeiro passo para fazer. Né? E o outro ponto que eu gosto de pensar é o seguinte, planejar não exige superpoderes, né? Você não precisa ser um super estrategista, nem ter superpoderes para fazer. Né? Se você cria o hábito a partir das coisas que você tem clareza, fica mais fácil você planejar a sua empresa. E aí tem muita gente que daí está falando assim, cara, você está enrolando, não foi isso que eu vim aqui. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Agora eu vou pegar e falar direto para vocês 7 pontos que você deve pensar para 2019 ser o melhor ano da sua empresa. Não fala assim, não é ser o ano da sua empresa, mas ser o melhor ano da sua empresa. Então, o primeiro ponto fundamental que você tem que pensar é o seguinte, se você quer que 2019 seja um ano legal, você vai ter que achar uma maneira de ser mais produtivo. Daí você fala assim, cara, para com isso, meu. Como que eu vou ser mais produtivo? Eu venho fazendo isso daqui a minha vida inteira. Existem algumas maneiras de você ser mais produtivo, porque assim, a gente tem o que eu vejo, e acaba sendo muito comum com boa parte dos meus amigos empresários, é que eles tentam resolver os seus problemas na força bruta. Eles tentam abrir mais horas e horas de trabalho, e aí o que eu vejo é esses caras se consumindo, né? As pessoas trabalhando, tendo jornadas gigantescas de fim de semana, e abrindo e não parando isso às vezes detonando a sua vida pessoal, a sua vida com a sua família e com todo esse tipo de coisa. E uma das coisas que eu percebi que é mais importante é o seguinte, na vida do empreendedor, sempre vai ter muita coisa para ele fazer. Então, se tem uma coisa que ele tem que aprender, é achar tempo. E achar tempo passa por priorizar. É ele entender o que é importante na vida dele e o que é importante para a empresa dele. E conseguir colocar isso daqui como prioritário, colocar isso daqui como a primeira atividade que ele tem que fazer no dia. E a outra coisa que eu acho que é muito importante é ser efetivo. Não adianta, se você se você tiver que fazer várias vezes a mesma coisa,
a chance que você tem de gastar tempo desnecessário é muito grande. O Rogério, que é meu amigo, ele fala assim, olha, eu sempre defino a quantidade de tempo que eu vou levar para fazer uma tarefa. E ele fala assim, ó, e eu vou fazer o melhor possível naquele tempo, e é aquele tempo que ela vai levar. E é exatamente isso que ele faz para respeitar e dar conta de fazer todas as coisas que ele tem para fazer. Então, o grande ponto é o seguinte, primeiro ponto fundamental, se você quer que o seu 2019 seja melhor, ache formas de ser mais produtivo. Existe uma literatura enorme, enorme. Quantidade, assim, o que não falta é literatura sobre como ser mais produtivo. Quem teve a possibilidade de privilégio totalmente sem modéstia, mas quem teve a oportunidade de baixar o meu e-book vai ver lá um monte de dica de como ser mais produtivo. Tem livros maravilhosos lá, tem o GTD, tem o livro do Jerônimo Tell, tem várias dicas assim de como ser mais produtivo. Outro ponto fundamental, né? Não adianta nada a gente ser produtivo, mas não saber para onde ir, não ter clareza para onde a gente vai. E eu canso também de ver isso acontecendo com muitos empresários, né? Eles, você fala assim, onde você quer chegar? Não sei. E aí você pergunta assim, mas tá bom, e onde que você tá? Qual é o maior desafio que você tem pela frente? Daí o cara fala assim, também não sei. E aí fica aquela situação meio Alice, né, cara? Do tipo assim, ó, você não sabe onde você tá, você não sabe para onde você vai, pode ir para qualquer lugar, né? E o que é o ponto, é assim, a gente acaba não prestando atenção. Mas eu gosto da outra analogia, assim, de pensa no GPS. Hoje em dia, todo mundo que dirige, quando vai para algum lugar, mesmo lugar conhecido, vai lá e liga o bendito do Waze ou Google Maps, dependendo das preferências. E por que a gente faz isso? E o que ele faz quando a gente faz isso? A primeira coisa que esses negócios fazem, eles falam assim, ó, ligue o seu sistema de localização. E por que ele fala assim, liga o seu sistema de localização? Porque ele fala assim, ó, ele quer saber onde você está. Se ele não souber onde você está, ele não tem como pegar e te direcionar para algum lugar. Depois, a outra coisa, ele fala assim, ele pergunta assim, para onde... Daí, às vezes, a gente pega lá e tá com pouca bateria, vira e mexe, acontece isso comigo, eu falo assim, não vou ligar esse negócio, não. Daí ele pergunta assim pra gente, ele fala assim, para onde você quer ir? Daí você vai lá, pumba, coloca o teu destino. Daí ele fala assim, já que você não me deixou saber onde você tá, me fala onde você tá, cara. Daí você coloca lá o teu endereço de onde você tá. E aí ele pega e começa a traçar. E os espertões lá, o Google, fala o seguinte, cara, como que você quer ir? Você quer ir de transporte público, de bicicleta, a pé ou de carro? Né? Então, o Waze vai pegar e vai falar assim, você quer ir por vias expressas, por caminhos. Eu uso o bike, tem um aplicativo que fala assim, cara, você quer caminho que pegue mais subida, mais descida, ou você quer um caminho mais plano? Então, cara, cada um desses caminhos ainda que vai escolher, ele leva em consideração aonde você está, onde você quer e como que você pode fazer. Então, se um processo simples de GPS te faz isso, como que às vezes a gente imagina que a gente pode levar nossa empresa para onde a gente quer chegar sem ter clareza aonde a gente quer chegar, né? Então, assim, se você não pegar e definir minimamente para onde você quer levar a tua empresa, a chance de você chegar no final do ano e falar assim, puxa, eu não sei se esse ano foi bom ou se foi ruim, é muito grande. E hoje, quando eu perguntava para as pessoas assim, 2018 foi legal para você? Boa parte das pessoas falava assim, não. E eu perguntava assim, mas não foi legal por quê? Não foi legal porque teve Copa, não foi legal por causa da eleição, não foi legal por conta disso. E eu falei assim, cara, além de todas essas coisas, do ponto de vista prático, o que você esperava da tua empresa para 2018? O que aconteceu? O que deixou de acontecer?
né? E pior ainda, eu vejo gente mudando de rumo sem ter essa clareza. O cara falava assim, puxa vida, eu investi o ano inteiro nesse caminho, mas chegou agora, acho que eu vou fazer um negócio diferente. E eu falei assim, não, mas você vai fazer uma coisa diferente com base no quê? Por quê? E o que você espera disso? Daí ele falou assim, não, eu só cansei desse caminho aqui. Cara, do tipo assim, cansar não é o ponto mais importante que deve te levar a fazer esse tipo de coisa. Você deve pegar e mudar de caminho quando você percebe que aquele caminho não está funcionando, que você tinha uma expectativa e aquele negócio não tá gerando resultado. E a tua expectativa, você tem que avaliar se aquela expectativa fazia sentido ou não. Porque às vezes você cria uma expectativa muito maior do que a realidade. Então a gente precisa ter clareza. Enquanto a gente não tiver clareza, a gente não vai ter. Fica a chance da gente se frustrar com os movimentos que a gente está fazendo são enormes. Ponto. Então, ou seja, vamos lá. Tá 2019. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeiro, entenda onde você está. Desde coisas mais simples e triviais, como qual é o seu faturamento, qual é o seu número de clientes, o que você espera para o ano que vem, né? Quanto que você espera deixar de resultado no final do ano, quanto que você quer ter de dinheiro para reinvestir na sua empresa, quantas pessoas você quer trabalhar, até como que você está hoje. Então, esses são dois pontos fundamentais, né? Agora, eu vou começar para vocês com 4 super dicas. Né? Opa, foi mais rápido aqui do que o dedo foi mais rápido. E aqui, pessoal, eu vou passar um negócio muito importante. Prepare aquele papel que eu tinha falado para vocês deixar separado, que tem um bônus aqui legal nessa apresentação, que vai fazer a diferença para vocês aqui. Para esse papel aqui, o que eu quero dizer para vocês? Eu vou passar uma missão aqui. Para as coisas que eu vou falar daqui para frente, vocês têm a oportunidade de fazer uma carinha. Se o que eu estiver falando, vocês mancham demais, aqui vocês olham para o teu negócio e falam assim, eu sou capaz de dar aula a respeito disso, você faz uma carinha feliz. Se você pega e reconhece que aquilo que eu fiz falar, você fala assim, puxa vida, eu faço mais ou menos, mas poderia ser melhor, você faz uma carinha assim, meia estação, assim, nem muito feliz, nem muito triste, assim, meio assim, cara de paisagem, meio blasé, assim, né? Agora, se você pega e fala assim, na hora que eu falar alguma coisa, você fala assim, xiii, cara, esse negócio aí eu não tenho a menor ideia de como se faz, você liga um ops aí, faz uma cara tristonha aí no processo, né? E a partir daí, isso vai ficar mais fácil para você. Então, assim, eu já falei os 2 primeiros pontos. O primeiro ponto lá era ser mais produtivo e ter clareza. Agora, um ponto importante que você precisa pensar para o ano que vem é o seguinte: se a sua empresa cria valor, e aí você fala assim, que coisa é essa, cara? O que você está falando nesse negócio e por que isso? Né? Eu acho que assim, a melhor maneira da gente pensar se a nossa empresa cria valor ou não, eu acho que você pode pensar onde você coloca o seu foco da sua empresa. Se o seu foco da sua empresa está em você ou se o foco da empresa está no seu cliente. Se você pensa o seu foco está naquilo que você faz, né? Se quando as pessoas perguntam para você, você fala assim, eu faço isso daqui, pode ser que você seja um mestre em fazer aquilo que você faz, mas pode ser que não faça uma grande diferença para a pessoa que está recebendo aquilo que você faz, por maior que seja a maestria, porque quando você está falando, você está falando aquilo de você. E as pessoas querem saber, quando elas te perguntam aquilo que você faz, elas querem saber se aquilo faz sentido para elas. Então, eu acho que um grande ponto para você começar a pensar em criar valor é você começar a pensar como você transforma a vida das pessoas
que você atende. Se você começar a olhar para o outro de uma forma mais atenciosa, isso pode fazer a diferença no seu negócio. E aí, como que você faz esse processo? E por que você faz isso? Como isso vai te ajudar a criar valor? Então, primeiro eu vou falar assim, ó, por que criar valor é importante para você? Primeiro, porque isso te faz sentir ter significado. Né? Na hora que você tiver mais clareza do porquê você faz aquilo que você faz, né? Ou seja, como isso muda o mundo ao seu redor, fica mais fácil, você se sente mais forte para fazer isso, você começa a ter clareza da sua missão. A sua missão, eu gosto eu leio missão em tudo quanto é lugar, de açougue a pet shop, a tudo quanto é empresa que eu vejo, quando tem um quadrinho de missão, eu vou lá olhar. E eu fico olhando para ela e falo assim, quanto que as pessoas que estão aqui dentro se identificam com essa missão que está escrito lá? E boa parte das missões que eu vejo, elas são tão difíceis de ler que não dá nem para entender o que as empresas fazem. E algumas delas, se eu tirar de um lugar e colocar no outro, não vai fazer a menor diferença. Então, o grande ponto é o seguinte, primeiro, quando a gente faz uma empresa, a gente passa por momentos bons e ruins. Na hora que a gente tem mais clareza do porquê que a gente faz aquilo, né, aquilo começa a ter significado. E começa a ter significado para a gente e para as pessoas que trabalham com a gente. Né? E na hora que a gente tem muita clareza disso, a gente sai do ambiente de escassez. Né? Porque são poucas pessoas, poucas empresas que têm essa lucidez. Então, quando você tem clareza do porquê que você faz isso daqui para o seu cliente, você deixa de ser mais um, você passa a ser especial. E aí, como você faz para você ter mais clareza e criar mais valor? Primeiro, você tem que entender a transformação que você gera na vida do teu cliente. Você fala assim, cada vez que o cliente consome aquilo que eu faço, como que a vida mudou, né? Saiba por que aquilo é importante para a pessoa, né? Ou seja, por que aquilo faz a diferença nisso. Entende se a pessoa precisa muito daquilo ou se aquilo é só um desejo. Né? E a outra coisa, tem aí, sem dúvida, saiba exatamente como você faz, assim, tenha clareza disso, tenha uma visão de como que você vai atingir, como que você vai mudar o mundo. Né? De forma estruturada, a gente pode pensar assim, que você cria valor na hora que você tem clareza do seu propósito, que é por que você faz aquilo, você tem uma visão de percepção, você entende o porquê que o mundo precisa de você e por que você vai mudar o mundo. Você tem uma visão de proposta de valor, ou seja, o que se oferece para o seu cliente, e além disso você pega e fala assim, puxa, e aquilo que eu ofereço para o mundo está encaixado dentro de um modelo de negócios viável, dentro de um modelo de negócio escalável, dentro de um modelo de negócios que transforma aquilo na realidade. E mais do que isso, está encaixado dentro de uma cultura que você faz você se sentir bem, né? que aquilo faz sentido. Né? Eu canso de ver e vi isso, do tipo assim, eu praticamente fui formado, comecei a trabalhar menino numa empresa anglo-holandesa, né, que era toda bonitinha, cheia de processo, tudo bonitinho, tudo estruturadinho. E aí, depois de 12 anos trabalhando lá, fui trabalhar numa empresa nacional, que era hardcore, rock and roll, mundo do entretenimento. E aí cheguei lá, eu não encaixei, minha cultura não encaixava com aquilo, o jeito como as pessoas lidavam com vaidade, com a forma de lidar, com a ambição, não encaixava dentro dos meus conceitos. Então, só que às vezes a gente pega e não pensa a cultura que a gente está instalando dentro da nossa própria empresa, né? Então, ou seja, do tipo, criar valor é um conjunto de propósito, percepção, proposta de valor, modelo de negócio e cultura. Então vai lá e coloca a sua primeira carinha. Se para criar valor você está felizinho, blasé ou tristinho, vai lá, faz isso. Depois, não adianta você ter uma super proposta de criar valor, coração, super legal, e depois você não conseguir entregar valor, né? Ou seja, você não conseguir transformar isso daqui em realidade.
E para você pensar nisso, fala assim, puxa vida, eu canso isso de ver isso daqui, do tipo, chegam algumas pessoas para mim e falam assim, nossa, eu tive uma ideia, Jairo, mas é uma ideia legal, a gente só precisa de um investidor para transformar essa ideia em realidade. Daí eu falo assim, cara, mas como que essa ideia vai parar em pé? E aí as pessoas não têm clareza de como que aquilo se transforma, como que aquilo se transforma. Então, seja do tipo assim, para a gente entregar valor, primeiro a gente tem que entender como você vai realizar aquilo que você se propôs, né? Além disso, você tem que pensar que quem vai usar aquilo, por que ele vai usar, vai medir se aquilo está sendo efetivo para ele ou não, né? E ou seja, do tipo assim, se você não pensar, se você é efetivo ao entregar valor, você não garante a sua existência. Por que acontece? Nenhum negócio se sustenta se você não tem condição efetiva de entregar aquilo que você se propôs, né? Porque se você propõe uma pessoa para alguma coisa para alguém, fala assim, olha, eu vou fazer isso daqui para você e vai ser muito legal. E o processo é sensacional, e daí a pessoa gosta tanto daquilo que você faz, que você falou, e ela fala assim, legal, eu quero isso daqui, mas daí você não consegue entregar, né? Aí a pessoa, se ela já comprou, ela não vai comprar de novo. Ou se ela vai entregar, ela fala assim, cadê isso que você falou que você ia fazer? Então eu canso de ver esse tipo de situação, assim, tipo assim, a gente tem uma super ideia de como criar valor, mas não tem uma estrutura adequada para entregar o valor. Então, seja do tipo assim, quando você pensa no seu negócio, não basta você falar assim, você tem o conceito do que você quer fazer. Você tem que ter uma estrutura que viabiliza aquilo que você vai entregar, né? Então, um ponto fundamental é o seguinte, e esse é um outro ponto básico e elementar. Muitas vezes eu canso de ver empresário que, na busca de tentar sobreviver, eles não têm a clareza de para quem ele entrega o seu melhor valor. E daí ele começa a atender tudo quanto é cliente, ou seja, do tipo assim, ele começa a olhar para todas as oportunidades possíveis e imagináveis. E aí, ao tentar fazer esse tipo de coisa, ele começa a comprometer a qualidade daquilo que ele entrega. Então, ou seja, o que eu vejo, quanto mais consciência você tem de quem é o cliente que você entrega mais valor, mais efetivo você vai ser no seu processo de entrega e melhor vai ser a relação que você entrega para o seu cliente e o resultado que você traz para dentro da sua empresa. Quando você tem clareza de como você vai entregar, você sabe onde o teu cliente está. E você sabe falar assim, exatamente o que você tem que falar para o seu cliente, para o teu cliente falar assim, puxa vida, eu preciso disso daqui. Então você sabe o que você fala para o cliente falar assim, olha, eu quero isso para mim, né? Você tem uma proposta de valor que faz o cara falar assim, puxa vida, mostra aí quanto custa esse negócio que eu quero comprar esse negócio. Você é efetivo em entregar aquilo que você tem. E você tem a consciência de quanto você contribui para o cara. Porque o que acontece? Você tem que saber se o teu produto ou serviço é uma coisa que está diretamente ligada no sucesso do cliente, ou se é só um supérfluo na vida dele. Então, para você pensar se você está entregando o valor de forma clara, você tem que pensar nessa cadeia, assim, puxa, onde a inteligência de mercado, onde está o seu cliente, como é o seu cliente, o que ele lê, o que ele gosta, o que é relevante para ele. Você tem que ter um marketing efetivo para ir lá e atraí-lo de forma efetiva, mas não adianta nada você ter um processo de marketing efetivo se você depois, na hora que você coloca ele frente a frente para você, você não consegue transformá-lo em seu cliente. Também não adianta você iludi-lo com um monte de promessas e não ter ser efetivo para entregar aquilo que você fez, e não adianta você fazer tudo isso se você não satisfazer
o seu cliente de forma efetiva. Tá, então agora que você constrói a sua segunda carinha, coloca a sua carinha lá. Se você consegue fazer esse processo com maestria lá, a ponto de dar aula desse ciclo, você pode colocar lá a tua carinha feliz. Se não, a carinha intermediária, se não, a carinha triste. Depois, não adianta nada você criar valor, entregar valor e não conseguir sustentar valor. E aí eu vou falar com vocês o seguinte. Eu vejo, é muito comum, às vezes, a gente monta a nossa empresa com desejo, com sonho, com todo esse tipo de coisa, e ou superestima o tamanho que a nossa empresa vai ter, ou subestima o tamanho da nossa empresa. E essas duas coisas são um problema sério, porque isso não permite que a gente sustente o valor. Porque não adianta nada você pegar, criar valor, ter uma estrutura para entregar valor, se o alicerce da tua empresa não está preparado, e a gente tem que pensar nisso. E aí a gente fala assim, o que é sustentar valor? Sustentar valor são todas as coisas que existem na tua empresa para mantê-la funcionando, que não estão diretamente ligadas ao teu negócio. O teu escritório é sustentar valor, o dinheiro que você precisa para fazer a tua empresa circular é sustentar valor, o conjunto de pessoas que está junto com você, das competências, é o processo de estruturar valor, as informações que você lida no dia a dia faz parte do teu ciclo de sustentar valor. Então, ou seja, se você não pensa em como que você sustenta valor da sua empresa, pode ser que a tua empresa, na hora que ela precise, ela não tem espaço para crescer. Ou ela tem espaço demais e aquilo sai caro demais. Pode ser que você pegue e fale assim, puxa vida, meu negócio está super... Eu tive uma super ideia, o processo é super legal, mas eu não tenho fôlego de manter aquilo que eu fiz. Você foi lá e cutucou um negócio que é muito maior. Né? Eu canso de ver isso. Algumas pessoas vão lá e procuram modelos de marketing que vão alavancar as vendas deles. E aí, quando elas pegam e destravam o negócio, o cara fala assim, eu não tenho como entregar tudo isso daqui que eu vendi, o que eu faço, não sei o que lá. O que é isso? Do tipo assim, ele não pensou que aquilo que ele queria podia dar certo. Né? Então, ou seja, do tipo, se você não pensar nisso, você pode sofrer duas coisas. Você pode não ter fôlego, ou você pode sofrer de inanição. Você imaginou uma jornada que você não estaria preparado o suficiente para fazer. Né? Então, como que você garante que você sustenta valor? Você tem que pensar em fazer gestão daquilo que você tem com efetividade, com os recursos corretos, para não ter desperdício. Você tem que ser responsável, né? Com o dinheiro que você lida, com as pessoas que estão junto com você, com a estrutura que te mantém funcionando, com as informações que você lida, com os processos que você tem, com a legislação, se você está fazendo as coisas dentro da legislação permitida dentro do país que você está, se você está cuidando do ambiente ao teu redor, se você não está destruindo aquilo que você tem, e se você está respeitando a sociedade onde você está inserido. Porque se você não respeitar esse tipo de coisa, se você não olhar para a tua estrutura, mais cedo ou mais tarde, o teu negócio vai deixar de existir. Então eu sempre penso no processo de sustentar valor em 7 coisas fundamentais. É o seguinte, seu dinheiro, as pessoas que estão junto com você, a estrutura que você tem, as informações que você lida, o contexto de sociedade que você está, a legislação do país onde você está e o ambiente onde você tem. Você tem que olhar para tudo isso. Muitas vezes a gente, por exemplo, assim, sociedade, legislação e meio ambiente, eu canso de ver um empresário que literalmente ignora essa parte, né? E só que, por exemplo, ao ignorar esse tipo de coisa, quando você pega e tem uma coisa que desencaixa disso, sua empresa é banida da existência. Se você não respeitar a sociedade onde você está, a legislação, o seu meio ambiente, você vai deixar de existir tão logo isso fique claro, né? Então, eu acho que isso é um processo muito importante, a gente acaba não planejando esse processo, né? Por fim, né, um ponto, bom, volta lá e coloca a carinha para ver se você está mandando bem no processo de sustentar valor. Agora tem o processo de ampliar valor, e aí é que vem o ponto importante quando a gente fala de planejar, né? Às vezes a gente pega e fala assim, ó,
eu crio valor, eu entrego valor, eu sustento valor, mas eu canso de ver empresas que estão ano após ano do mesmo tamanho, ou com crescimento exatamente igual àquilo que elas têm. E o problema de você permanecer igual é que a gente começa a se tornar o limitador do nosso sonho. Né? O que eu vejo é o seguinte, tipo assim, isso é muito comum com um profissional liberal, ou com um profissional individual. Quando a gente é novo, quando a gente é garoto e começa a fazer aquelas coisas, a gente acredita que a gente é infinito, que a gente dá conta de fazer aquilo até a vida inteira. E aí, só que, e no começo, a gente tem superpoderes mesmo. Aí o tempo vai passando e as coisas já começam a não ficar bem assim. E aí vai chegando um determinado momento e você já não começa a ser tão disposto assim, do tipo, a tua energia, a tua vitalidade começa a ser substituída pela experiência. Ah, legal, é compensador. Mas vai chegando num determinado momento que isso vai fazer a diferença. E se você não pensa como que o seu negócio se torna maior do que você, num determinado momento é esse limite que vai te apresentar o quanto que você vai ser, o teu negócio vai durar, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, do tipo, muitas vezes eu canso de ver, falar assim, falar com empresários, falar assim, esse ano foi bom para você? O cara fala assim, foi. E quanto você cresceu? Eu cresci mais ou menos a mesma coisa que a inflação, ou igual o PIB, e o cara fica feliz. Eu falo assim, cara, se você pegou e fez a mesma coisa que todo mundo, se o PIB cresceu, você não cresceu. Na verdade, você acompanhou o mercado que cresceu. Né? Se você crescer, se o seu faturamento cresceu igual à inflação, cara, você teve reposição de valor, você não teve crescimento, você não fez nada diferente no teu negócio para isso fazer. Né? Então, só que boa parte das pessoas não olham para os momentos, né, frente a frente que o mundo apresenta para a gente como uma oportunidade. E aí você não percebe que você pode crescer, que existe um cenário onde você vai poder expandir, que você tem condições melhores do que boa parte das empresas que estão presentes com você. E é no processo de ampliar valor que você faz isso, é que você analisa o ambiente ao seu redor para saber se ele vai fazer diferença e ele vai ser favorável a você, se você vai estar com vento a favor ou vento contra, se a tua concorrência está vindo mordendo teu calcanhar para te pegar, e se você fala assim, puxa vida, eu estou bem internamente para fazer isso. Então, eu penso que ampliar valor é um exercício que a gente tem que aprender a fazer dentro de casa, porque se a gente não permanecer igual, no fundo a gente está piorando. E se a gente não fizer, também a gente pode perder o fôlego no meio do caminho, e pode sofrer de tensão, né? Então, é nesse processo que a gente vai olhar como que a gente vai fazer a diferença no mundo, né? Então é aqui que a gente pega e vai fazer uma análise dos fatores que estão mudando, vai traçar uma estratégia, vai escolher o caminho, e o que eu vejo é o seguinte, do tipo, não existe o caminho que é igual para todas as empresas. Se você tem um caminho para fazer, para ir de um lugar para o outro, pode ser que, frente às suas condições, um caminho seja mais adequado, um caminho que tenha que atravessar um rio seja viável para você, porque você sabe nadar. Para uma pessoa que não sabe nadar, ela vai ter que fazer um outro caminho que, de repente, ela tem que passar, fazer escalar uma montanha, porque ela sabe escalar e você não. Então, ou seja, cada caminho, cada plano tem que ser condizente com a estratégia que é viável para cada uma daquelas empresas. E a outra coisa que você tem que ter é o seguinte, é você entender quais as ações você vai transformar em realidade e saber como medir se aquilo está funcionando ou não. Porque senão você continua fazendo infinitamente uma coisa que não está funcionando e não percebe que aquilo está fazendo sentido ou não. Então, um dos pontos que eu vejo é o seguinte, o planejar é muito mais do que você fazer um orçamento de quanto você vai gastar ou vai deixar de gastar. Planejar é você pegar, olhar para os recursos que você tem, para o cenário do ambiente, fazer suas escolhas. É fazer assim, puxa vida, então eu vou fazer essa diferença
fazendo essa transformação e escolhendo a forma como eu vou jogar, né? Ou seja, do tipo, se você vai entrar numa competição, e você pode escolher como você vai jogar, você tem que fazer isso, né? Senão é a mesma coisa que você jogar xadrez ou dama ou qualquer coisa de forma aleatória e intuitiva. É isso que faz a diferença entre uma criança jogando e um adulto. Muitas vezes a criança vai fazer aquilo, ela vai saber as regras de um jogo de xadrez, e ela vai fazer aqueles movimentos lá sem refletir. Você tem a condição de examinar mais jogadas para frente e fazer as escolhas que mais te favorecem, né? Depois de fazer tudo isso daqui, o que eu vejo é o seguinte: o sétimo ponto é que depois que você fez esse cenário, o que eu vejo que muitas empresas fazem na hora que elas estão fazendo seu planejamento, elas criam um plano grande demais, né? Porque ela fala assim, puxa vida, eu tenho tanto gap, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu quero pegar e resolver tudo ao mesmo tempo agora. E tudo ao mesmo tempo agora só funciona legal na música do Titãs. No nosso dia a dia não funciona, porque a gente não tem tempo disponível para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então a gente tem que escolher quais são as coisas mais prioritárias para a gente fazer, né? A grande arte de planejar está associada em fazer boas escolhas. Então, o seu papel é justamente esse, é entender quanto tempo, qual intensidade, qual efetividade, qual clareza e qual direção você vai dar na sua empresa. E é assim que você faz a diferença do processo. É assim que você vai conseguir fazer com que o seu planejamento seja só mais do que um desejo e seja efetivamente um plano, né? Então, assim, o que eu sugiro, eu gosto de planejamentos pequenos, eu gosto de pegar e dividir o meu ano de 3 a 5 grandes coisas que eu coloco no tempo das coisas que eu vou fazer. Então, coloco uma coisa para um mês, uma coisa para 3 meses, uma coisa para 6 meses, uma coisa para 9 meses, uma coisa para o ano inteiro, né? E aí eu vou pegando e entendendo por que essas coisas são importantes. E, logicamente, uma dica que eu dou para vocês também é o seguinte: procurem pegar primeiro aquilo que é o gargalo, aquilo que você percebe que é a sua maior dor nas coisas, né? Então, quando a gente olha para o nosso ciclo como um todo, o que eu sugiro para você fazer é o seguinte: eu falei, criar, entregar, sustentar e ampliar valor. Você considera cada uma dessas coisas aqui. E você tem um conjunto de coisas como efetividade, clareza e escolha como uma coisa que é a parte individual do empresário. Ao fazer esse tipo de coisa, você vai colocar ali uma carinha para como está sua parte pessoal e como que estão as questões associadas à sua empresa. Se você fizer isso, você vai ver qual é o ponto onde o bicho está mais pegando e que talvez ele mereça ser o ponto maior. Dentro de cada um deles, eu falei dos pontos que são também importantes você pensar. Então, olha para isso e talvez você consegue traçar uma estratégia de qual é o item que você deveria resolver no teu primeiro mês, quais são os itens que você deveria resolver até no primeiro trimestre, qual o primeiro item que você deveria trabalhar nos próximos 6 meses, qual o item que você deveria trabalhar quase numa gestação, que seria os 9 meses, qual deve ser o item que você deve tratar no ano. E aí, com certeza, ao final de 2019, a tua empresa vai estar num modelo completamente diferente. Você vai falar assim, nossa, mudou muita coisa. Aqui, o que aconteceu para mim é substancialmente diferente daquilo que vinha acontecendo até então, né? Eu gosto de pensar disso daqui da seguinte maneira. Para facilitar a minha análise, quando eu faço o seguinte, tipo assim, cada carinha feliz que eu coloco, eu coloco 2 pontos. Carinhas blasés eu coloco 1 ponto. E carinhas tristinhas eu coloco 0 ponto. E aí eu pego e somo essas 5 carinhas, né? E isso me dá uma média
de como que está o meu dia a dia da minha empresa. É o meu primeiro diagnóstico simplificado de como que está a empresa. É a maneira mais fácil que você imagina de como você pode fazer um diagnóstico da sua empresa. E aí você avalia de 0 a 10 como que está a tua empresa. E aí você pensa se aquela nota que você atribuiu para sua empresa está satisfazendo aquilo que você deseja para sua empresa. E aí você pensa e fala assim, puxa vida, como que eu faço para levar minha empresa da onde ela está hoje até onde ela quer chegar no final de 2019. Para algumas pessoas, eles vão querer tirar a empresa de nota 5 para nota 7, ou alguns vão querer tirar a nota 7 para nota 9, ou alguns vão querer tirar 10. Né? Só você tem que tomar um cuidado, é o seguinte, não tenta colocar um objetivo que seja duro demais, nem um objetivo que seja mole demais. Porque se você colocar alguma coisa que seja mole demais, você não vai se desafiar, e aí você não vai sair do lugar. Se você colocar um objetivo que é audacioso demais, você vai pegar e falar assim, você vai desanimar, porque você fala assim, isso é too much para mim. Né? Então eu acho que esse é um ponto legal para você colocar, você fala assim, puxa vida, pega a tua carinha que está mais atrapalhando o teu negócio, encara ela como primeiro, resolve o assunto. E o grande ponto que é engraçado é o seguinte, existe uma teoria, né, que é a teoria dos gargalos, que fala assim, depois que você resolveu o problema no lugar, o teu ambiente não continua igual, porque teu gargalo vai mudar para outro lugar. Então pode ser que você tinha um gargalo que você nem percebia, que na hora que você mexeu naquele ponto, você achava que o teu segundo maior problema estava num outro lugar, e aí na hora que você destravou aquele cano ali, você vai pegar e vai travar em outro ponto. Então faz processos de acompanhamento durante o caminho para fazer isso, né? Então é basicamente esse o ponto que eu queria te dizer. Esses são a maneira e os 7 pontos que você deve pensar agora para 2019 ser o melhor ano da sua empresa. Né? O objetivo que eu queria com isso era esse. E eu tenho, logicamente, uma proposta para fazer para vocês. Né? Ou seja, tipo assim, isso daqui é o que eu faço no meu dia a dia, é isso que eu ajudo os empresários a fazer. Né? Então, depois de ver tudo isso, basicamente você tem 3 opções, que cabe você escolher como que você vai lidar com essas coisas. Eu gosto de pensar o seguinte, você podia já estar pensando em todas essas coisas, isso já fazia parte da sua vida, isso já estava considerado no seu dia a dia. Pode ser que você não tinha ideia desses pontos, mas independente disso, você tem 3 opções. Eu entrei nisso daqui a 10 mil pés, que era o que era viável da gente fazer nesse webinário de 1 hora, né? Então, ou seja, o tempo que a gente tem para fazer. Então, você pode ter olhado e ter falado assim, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Você pode ter falado assim, poxa, isso daqui não faz sentido, eu acho que esse cara está viajando na maionese. Eu vou ignorar tudo e seguir minha vida do jeito que for, do jeito que eu já estava fazendo. Cara, cada empresário sabe onde o bicho aperta, né? Então, assim, continuamos amigos, eu vou estar torcendo para a tua empresa dar certo, né? Do tipo assim, eu torço realmente, do tipo assim, para mim, a nossa vida fica melhor à medida que as pequenas e médias empresas ao nosso redor têm uma vida melhor. Então, eu torço para que isso funcione. Uma outra opção é você pegar, entender tudo isso que eu fiz, né, e falei, e tentar achar uma maneira de fazer isso. Eu lembro que há alguns anos atrás eu tenho um casal de amigos meus que um entrou num programa comigo e ao mesmo tempo a esposa dele entrou no MBA, né? E ele, sim, em 6 meses ele tinha evoluído muito mais dentro da visão das coisas do que a esposa dele que estava fazendo o MBA. Era muito divertido porque assim, isso gerava tipo assim, uma pequena disputa dentro de casa, quem tinha evoluído mais naquilo que estava fazendo. Mas o grande ponto é o seguinte, o meu processo é prático. Quando eu trabalho com isso nos últimos 5 anos e venho trabalhando de uma maneira extremamente prática. A gente que é empresário não dá para ficar
num esquema muito elaborado, aqueles modelos que se estendem infinitamente, coisa e tal, né? Ou seja, não dá tempo, sua empresa não pode esperar um ano e meio, 2 anos para você parar e ir para um banco de escola e tentar fazer as coisas. Você tem que tomar decisão no seu dia a dia. Mas se você quiser ir lá, ler a mesma quantidade de livros que eu li, do tipo, lá no mapa de ação, lá no e-book, você vê a quantidade de livros que tem, meu. No começo eu imaginava que eram uns 30, quando eu fui inventariar isso daqui, deu mais de 50 livros lá que eu li durante esse período para colocar esse processo, e não para, né? Então, ou seja, toda vez, a cada 6 meses, um ano, eu reviso todo o conteúdo que eu estou fazendo. Então, ou seja, do tipo, você pode ir lá tentar fazer as mesmas coisas, ler os mesmos livros que eu fiz, e vai dar tempo, vai levar um pouco mais de tempo, mas certamente você vai conseguir fazer. A literatura, tem bastante literatura aí, né? Esse é um caminho que você pode fazer. O terceiro caminho que você pode fazer é usar as minhas ferramentas para atingir os seus resultados, né? Ou seja, do tipo, esse é o meu último lançamento do ano, né? Ou seja, do tipo, é a última vez que eu lanço o mapa de ação esse ano. Eu criei uma oferta super especial, porque assim, eu definitivamente não quero. Eu quero ajudar as empresas que estão fazendo o seu planejamento de 2019, e eu não quero ver empresas reclamando que 2019 foi pior que 2018. Eu quero ver gente comemorando no final do ano que vem. E para isso eu criei um modelo assim muito, muito, muito agressivo, porque eu falei assim, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Cada vez que eu faço, isso faz significado para mim, né? Então, como que eu estruturei isso daqui, né? E como que funciona meu conteúdo? Meu conteúdo eu tenho 7 módulos. Esses 7 módulos que eu falei são módulos online, né? Antigamente eu fazia isso daqui de forma presencial, e aí tinha gente que tinha problema de se deslocar, tinha o dia a dia da cidade, não conseguia chegar, chegava atrasado, perdia. E agora fiz um modelo que fala assim, você consegue fazer essas coisas online, essas coisas já estão todas gravadas, tudo estruturado, para você fazer isso daqui na hora que você puder. Tem gente que tem filho, que só pode fazer mais tarde, cada pessoa tem a sua dinâmica para fazer o seu processo de planejamento. Alguns querem fazer com sócios, sem, cada um consegue fazer da forma que entende melhor, né? E aí ele cria lá e consegue fazer isso daqui. Todo o processo é estruturado, eu tenho um material farto para ajudar as pessoas a falarem, escrito, tenho os vídeos gravados, né, para fazer isso daqui, e eu uso bastante ferramentas, ou seja, mesmo que tenha o Canvas do desenho do modelo de negócio, eu procuro todas as etapas usar os conceitos do Canvas, né, ferramentas de design thinking, te orientar como você faz um brainstorm, como que você faz uma pesquisa para atingir esses resultados, né. Boa parte das coisas você vai falar assim, vai ficar o processo perfeito? Não, mas já vai ser o suficiente para você fazer boa parte da tomada de decisão, né. Muitas vezes daqui é o primeiro caminho que você tem para depois contratar um especialista de marketing, de vendas, de branding, de qualquer coisa, mas aí com muito mais consciência do que você espera de cada uma dessas coisas para a sua realidade, né? Eu não espero transformar a sua execução, o que eu espero é transformar a sua visão para definir como que a sua empresa vai ser, né? E é dessa forma que a gente ajuda. Mas tem gente que fala assim, eu não gosto de só coisa gravada, somente ferramenta para fazer, eu não dou conta de fazer esse tipo de coisa, né? Então eu criei um modelo assim muito radical. Além de todos esses conteúdos que já estão lá gravados, que vão ficar disponíveis assim que você acessar, eu vou ter 7 webinários ao vivo, né? Ou seja, agora no mês de dezembro vai ser um mês rock and roll. Então eu vou fazer um webinário do conteúdo número 1 no dia 4, outro no conteúdo número 2 no dia 6, o conteúdo número 3 no dia 10, no dia 12, no dia 14, no dia 18, no dia 20. Cada um vai ter 2 horas. Né? Eu vou pegar e cada um desses conteúdos eu vou orientar
para as pessoas que tiverem interesse, falar assim, puxa vida, como que eu consigo pegar e explorar melhor esse tema? Então, vão ser assim que eu vou pegar e vou fazer webinários ao vivo para fazer isso. Além disso, durante o mês de dezembro, eu vou fazer 3 webinários de acompanhamento, durante o mês de janeiro, 4, durante o mês de fevereiro, 1. E aí, o que acontece? O tema aqui não é expor, mas é tirar as dúvidas que surgiram desse processo. Então, quem não der conta de fazer no mês de dezembro, que é rock and roll, e o que eu estou propondo, eu não estou falando que é moleza, não. Eu estou falando, fechar o seu planejamento agora, e aí você vai falar assim, e webinário ao vivo? É ao vivo mesmo, vai ser às 2 horas da tarde, todos esses dias. E se não der? Se não der, você vê depois, né? Vai ficar gravado, vai ficar disponível em relação a essas coisas. Quem quiser pode assistir. E aí, o que acontece? Puxa vida, eu assisti essas coisas, assisti o webinário, mas a minha dúvida não foi elencada para aparecer no... Você pode pegar, a minha estrutura de suporte está preparada para responder todas as suas dúvidas em relação a isso. Eu vou colocar todo mundo numa comunidade, e a comunidade é uma das coisas mais legais que tem, porque quando as pessoas às vezes começam a ter uma dúvida, outra pessoa explica, e aí todo mundo que entra nesse processo fica inserido nessa comunidade, troca informação. Só que eu não permito que as pessoas vendam o produto entre si, porque senão vira um comércio danado lá dentro dessas coisas. Mas assim, o processo lá é para trocar experiência, inteligência cognitiva em grupo, é um negócio assim maravilhoso, né? Ou seja, tipo assim, as pessoas têm ideias fantásticas, eu aprendo demais, é quase um super bônus para mim participar dessa comunidade com as pessoas. Né? Além disso, eu falei assim, tem gente que tem um problema de disciplina. Daí eu criei um bônus, né? Eu não sei se vocês têm participado, têm recebido convite para participar de diversos desafios. E eu participei de um desafio recentemente que eu achei maravilhoso. Então, eu criei um desafio pelo WhatsApp. Quem entrar e contratar o serviço agora, eu vou colocar num grupo do WhatsApp. E durante os primeiros 21 dias de dezembro, todo dia eu vou mandar uma orientação de uma atividade para ser feita, uma tarefa para fazer, uma orientação minha como faz, e aí a pessoa vai conseguir ter tarefa durante os 21 primeiros dias de dezembro, para sair ao final de dezembro, de dia 21 de dezembro, com o plano feito. Né? O que acontece? Como que funciona isso daqui? Tem gente que não tem disciplina, e tem gente que fica energizado. Na hora que você pega e divide uma tarefa grande em pedacinhos pequenininhos, isso daqui fica muito mais real. Então, ou seja, esse bônus é o seguinte, um grupo no WhatsApp com todo mundo que comprar agora, recebendo todo dia, logo no começo do dia, logo pela manhã, recebe uma atividade. Tem gente que vai falar assim, tá louco, vou fazer no meu ritmo. Cara, cada um tem um negócio seguinte, mas eu quero garantir que todo mundo consegue terminar esse processo até o final do ano. Além disso, quem contratar agora vai ter a possibilidade de, uma vez elaborado, marcar um encontro comigo de 2 horas, provavelmente pela web, porque tem gente do país inteiro assistindo isso daqui, para discutir o plano feito, para tirar dúvida, para fazer. Daí é pessoal e individual. Né? A pessoa vai lá, termina o plano, durante o mês de janeiro, me manda o seu plano, eu vou lá, vou analisar o plano, a gente marca uma data e discute o plano, eu vou te dar minha orientação e uma visão de como que teu plano tá feito. Né? E ainda tenho um terceiro bônus, que durante o ano de 2019, eu vou criar um programa de mentoria para acompanhar a execução do plano de todo mundo. Né? Então, ou seja, tipo, uma vez por mês a gente vai entrar e vai tirar as principais dificuldades que as pessoas estão tendo, colocando. Esse plano vai ser um plano sensacional, do tipo, e vai fazer a diferença, porque às vezes não adianta nada você planejar e não conseguir colocar em ação. Então, quem que tiver interesse vai fazer isso. E aí você deve estar se perguntando quanto que vai custar todas essas coisas, né? Então, ou seja, do tipo, quanto custa um programa desse, né? Quem fazia esse meu programa ao vivo gastava aproximadamente R$7.000, né? Tem muita gente que está assistindo aqui que participou dos meus programas ao vivo para fazer, né? Mas eu não queria que as pessoas tivessem o problema, né? Ou seja, do tipo, você pode lá comprar os livros, fazer MBA e coisa e tal. Eu vou fazer um plano assim muito, muito especial. Meu valor normal desse programa, eu fui reduzindo, achatando esse valor, porque eu queria que ele tivesse disponível para todo mundo.
E aí eu defini um preço especial para esse final de ano. Então, esse final de ano, o meu valor desse produto vai ser assim, meu, só quem comprar nesse final de ano vai ser de R$ 997, ou 12 parcelas de R$ 99. Então, você fala assim, meu, eu preciso de ajuda para fazer meu planejamento. Essa é a melhor oportunidade que você pode ter. Né? Ou seja, do tipo assim, eu fiz esforço gigante para fazer esse tipo de coisa. Estou me virando, vou fazer assim todo esforço. São os webinários, é o processo do WhatsApp, vai ser a diferença. Vai ser assim, vai ser moleza? Não vai ser moleza, mas é para quem tiver afim. Agora eu vou abrir, e quem tiver alguma dúvida, vai poder me colocar a dúvida diretamente aqui, porque a apresentação aqui acabou. Logicamente, risco zero pro processo, né? Ou seja, do tipo, se na primeira semana, se achar agora na primeira semana de dezembro que não é esse o caminho, que o conteúdo, você não gostou da forma como eu abordo das coisas, meu, você vai lá, cancela a sua compra, o processo que você comprou no cartão de crédito, o negócio volta, você me manda um e-mail, devolva o seu dinheiro, zero de problema. Bom. Só um minuto que eu estou tentando terminar o meu compartilhamento de tela aqui. Oi, pessoal, pronto? Voltando. Pessoal, primeiro, super obrigado. Eu espero ter ajudado vocês. Quem quiser colocar alguma dúvida pelo chat, é a melhor maneira de eu interagir e tirar alguma dúvida com vocês. Algumas pessoas me perguntam quando que isso vai estar disponível. Quem quiser ter um interesse, você pode me mandar. Eu vou, dentro de alguns minutos, pegar e alterar a minha página lá do mapa de ação para colocar o produto disponível. O produto ficou guardado, eu vou fazer minhas últimas ajustes lá no carrinho de compras para estar liberando isso para você. Se você fala assim, eu quero, tem interesse, todo tipo de coisa, me manda um e-mail no mapa, me manda no suporte mapa, suporte@mapadeação.com.br, eu te mando o link para você fazer o pagamento. Né? A partir que você faz o pagamento, você já tem acesso à área de treinamento. E se você ficou com alguma dúvida, basta me mandar essa dúvida também lá de como funciona e o processo. O webinário foi com um pouco mais de tempo do que eu tinha imaginado, o conteúdo é grande realmente, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero ter ajudado vocês, independente de você comprar ou não comprar. Eu adorei participar disso com vocês. É uma coisa que, se tem uma coisa que eu curto demais, é poder ajudar a interagir com todos os empresários, né? Então, isso é um privilégio para mim poder interagir com vocês, né? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar mais alguns minutinhos aqui. Eu estava não estava vendo o chat aqui, meu chat estava, eu não estava acompanhando aqui.
Queridos, muito obrigado, Alexandre, Rose, Guiral, Itamar, Roger, Cris, Ana, queridos, super abraço para vocês. Simone, todas as pessoas que estiveram presentes, são muitas pessoas mesmo, né? Você encontra o e-book diretamente no site do Mapa de Ação, mapadeação.com.br. Você tem lá o link para o e-book, né? Pessoal, super obrigado. Um grande abraço, espero ter ajudado vocês e a gente se vê no próximo dia, tá bom? Um grande abraço, valeu. Criar valor. O primeiro ponto no processo de criação de valor, e talvez o mais importante, se chama propósito. Ninguém aguenta ficar fazendo alguma coisa há muito tempo se isso não tiver um sentido. Propósito é aquilo que alinha o seu objetivo pessoal com o da sua empresa. É isso que vai permitir que as pessoas que vão trabalhar com você e também os seus clientes sigam todos na mesma direção. Esquece aquelas fórmulas rebuscadas que a gente vê nas declarações de missão, nos quadrinhos. Procura ser simples, de forma que todo mundo consiga entender claramente o que você realmente busca. Eu canso de ver empresário esgotado de tanto trabalhar, que fica perseguindo uma demanda imaginária, que se queixa da competição, da guerra de preço, do cliente, do mundo inteiro. E o grande ponto é o seguinte: quando a gente não tem clareza do porquê que a gente faz aquilo que a gente faz, tudo fica mais pesado e compromete diretamente o resultado daquilo que a gente está buscando. Mas o propósito não é nada se você não tiver um negócio chamado percepção. Percepção é aquilo que vai permitir você conseguir se entender claramente, conseguir olhar para você, né, e perceber o que te move. Também conseguir olhar para o próximo, olhar para o outro, olhar para o seu cliente, olhar para as pessoas que trabalham com você, e entender o que elas estão buscando quando elas se aproximam de você. Quais são as necessidades, quais são os anseios. E, além de tudo, olhar para o mundo. Né? Não adianta nada a gente estar focado só na gente, no outro, e não perceber quais são as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Agora que você já tem clareza do seu propósito, tem uma visão mais clara também de você, do outro e do contexto, um ponto importante é você pensar qual é a proposta de valor que você oferece para os seus clientes, ou seja, o que você pretende entregar para eles, qual é a transformação que você pretende gerar para eles. A gente tem que lembrar que o nosso cliente não compra aquilo que a gente faz, ele compra a transformação que ele vai encontrar. Né? Então, é muito comum, eu acho que você já ouviu a frase assim, um cliente não compra uma furadeira, ele compra um quadro na parede. Né? E é bem isso mesmo. Ninguém compra nada por aquilo que ela faz. Quando você sai fazendo isso, você está comprando uma compra técnica. O que a gente compra é um resultado. E antes de eu falar os 2 pontos finais do processo de criação de valor, vai lá na página que está aqui embaixo e baixa o mapa de valor das empresas. Com ele, você vai conseguir fazer uma série de análises para ver se você está conseguindo efetivamente criar valor, entregar valor para os seus clientes, sustentar o valor que você gera e ampliar o valor ao longo do tempo. Ele está aqui embaixo, basta você seguir e baixar. Bom, além do propósito, da percepção e ter uma proposta de valor clara, aquilo que você faz precisa estar encaixado dentro de um modelo de negócio. Não vai adiantar você fazer tudo isso se a tua estrutura não estiver funcionando adequadamente. É como se você não tivesse uma engrenagem no carro. Modelo de negócio, hoje em dia, é uma coisa super utilizada por todos os empresários. Ele permite você analisar de uma forma simples
quais são os principais componentes do seu negócio. Ele vai permitir analisar quais são os segmentos de clientes que você atua, qual é a sua proposta de valor, quais são os canais de relacionamento com esses clientes, como você se relaciona com eles, quais são as suas estruturas de receitas, quais são os principais recursos que você utiliza, quais são as atividades que você desenvolve dentro da sua empresa, quais são as principais parcerias e como que é a sua estrutura de custo. Você precisa ter uma visão desses pontos para conseguir desenvolver a sua empresa. E o ponto final que eu vejo e que é fundamental é a cultura que você vai colocar na sua empresa. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem uma clareza de propósito, você tem percepção, você tem uma proposta de valor, você tem um modelo de negócio, você precisa garantir que a sua empresa funciona de acordo com aquilo que você acredita. Não adianta você pegar e criar um quadro de valores que ninguém respeita, ninguém segue, ninguém conhece. Então, ou seja, garanta que todo mundo na sua empresa tem consciência e clareza da forma como deve agir. Isso vai dar tranquilidade e segurança para você, para as pessoas que trabalham junto com você e também para os seus clientes. Então, só para a gente fechar aqui, né, e o nosso tema de hoje, quais são os 5 pontos principais para você conseguir criar valor na sua empresa e os seus clientes, reconhecendo isso, vão vir atrás de você? O primeiro deles, fundamental, é o propósito. O segundo dele é você ter uma percepção clara, né, de você mesmo, dos seus clientes e do contexto, do mundo que está ao seu redor. Ter uma proposta de valor consistente e que gera uma transformação no seu cliente, ter um modelo de negócio que funciona e ter clareza em qual a cultura que você quer ter dentro da sua empresa. Você conseguiu analisar esses pontos e pensar na sua empresa para ver se eles estão absolutamente claros dentro do seu negócio? Então deixa aqui nos comentários qual desses pontos é o mais importante no seu negócio e como ele te torna único, porque é isso que faz você ser especial e faz um cliente vir atrás de você. Se você lembrou de algum amigo empresário que esses pontos podem fazer sentido, compartilhe com ele. Além de você poder fazer a diferença na vida dele, pode ser que você ajude outro empresário que esteja cansado de correr atrás. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.